Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Pois é, eu nasci no dia... Não preciso dizer isso não, né? Eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai é bem conhecido aqui nessa cidade, foi pastor aqui durante muitos anos. E eu já tive a alegria de ser o seminarista dele aqui em Casimiro de Abreu, quando ele era pastor da primeira igreja. E já tive aqui também nessa igreja, pelo menos uma vez que eu me lembre, aqui, né? E já tive também falando, como foi dito aqui, no encontro de casais. E é uma alegria muito grande voltar aqui hoje para falar desse tema bem pertinente a todos nós, que é a família, não é? Que nos pertence a todos esse tema. Eu sou casado com uma mulher muito linda, e ela está aqui, as outras que me perdoem, mas eu a considero a mais linda aqui hoje à noite. Por favor, fiquem em pé, porque eu quero que vocês contemplem aquilo que eu estou dizendo, né? Então, estou casado com ela há 47 anos, quase 48, e mais 5 anos de namoro e de noivado. Então nós estamos mais ou menos 53 anos juntos, né? E eu a vejo todo dia, ouço sua voz. Agora passei um período bem difícil na minha vida conjugal, há um mês atrás, quando ela passou 10 dias fora do Brasil, e eu fiquei aqui, e foi assim um período bem doloroso para mim, não é? Mas eu consegui sobreviver, porque eu posso viver sem ela, mas eu a desejo, não é? Eu não tenho necessidade dela, mas eu a desejo, não é? Então, ela é a mãe dos nossos 3 filhos, o Rodrigo, que mora em Macaé e administra lá o colégio, Bruno Oshman, a Úrsula, que também mora em Macaé e que tem 2 filhas. O Rodrigo tem 3 filhos, quer dizer, tem 2 já nascidos e um que vai nascer agora em junho, e tem o Rômulo no Rio, que tem também 2 filhos e vai nascer uma outra agora em maio. Então eu tenho 2 netos chegando aí, uma menina que vai chegar agora em maio e um menino que vai chegar em junho. Então essa é a nossa história, nosso casamento, nossa família, que é a minha missão, porque família é a missão de quem? Família é missão de quem? Hein? Minha, fala assim, minha. É difícil falar isso, né? Minha. Então, eu queria convidar vocês para lermos um texto bem longo, mas acho que vai valer a pena, do Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Queria convidá-los para essa leitura. Podem permanecer assentados como estão. E eu vou ler aqui Marcos, capítulo 5, a partir do versículo número 1. Família, minha missão. Marcos 5. Não vou dizer se abriu a sua Bíblia, mas possivelmente você acessou o seu texto no iPad, no smartphone. E eu estou lendo aqui no meu smartphone também. Diz assim, Marcos capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz:
que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Vamos orar. Deus querido, nosso Pai, Deus da família, Criador, idealizador, sustentador da família, da nossa vida pessoal, nós te louvamos nesta noite por esse tempo que o Senhor tem reservado para nós aqui, contigo, para tratar desse tema tão pertinente, tão próprio para todos nós, que é o tema da família, porque todos nós temos uma família, e nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de pensar na família hoje à noite, e de assumir diante do Senhor o propósito e a ideia de que realmente a minha família é minha missão. Nós te pedimos, ó Deus, que ao cabo deste encontro, ao fim desta mensagem, no final dessa reunião, cada um de nós saia daqui realmente com a compreensão e com o desafio de assumirmos a tarefa missionária em nossa casa, em nossa família. Nós te pedimos que nos abençoe assim, que o teu Espírito esteja aplicando em nossos corações aquilo que esse texto nos traz e nos permitindo ver além da letra, além daquilo que nós podemos falar, além daquilo que nós podemos ler, que nós possamos ver aquilo mesmo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o teu Espírito quer nos ministrar nesta noite. Abençoa cada pessoa aqui nesse momento, cada pessoa neste lugar, esteja com o coração aberto, com a mente sintonizada e com uma disposição enorme de se encontrar com a tua palavra hoje à noite e de compreender realmente que essa é uma oportunidade para entendermos alguma coisa nova que o Senhor tem para nós, um desafio novo, porque nós chegamos aqui para nos encontrar com a tua palavra, com o Senhor da palavra, e ao tempo que ela nos inquieta, que ela também possa nos confortar, nos encorajar e nos desafiar nesta noite. É a nossa oração e nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, família é um assunto que pertence a você, que pertence a mim, que pertence a cada um de nós. Eu duvido que tenha uma pessoa aqui hoje à noite que não tenha uma família, né? Todos nós temos uma família. Eu poderia falar, por exemplo, de filhos.
mas tem gente aqui que não tem filho. Podia falar de casamento, mas tem gente aqui que não é casado. Agora, falar de família é falar de alguma coisa que todos nós temos. Você tem uma família, pequena ou grande, estruturada ou desestruturada, não é? Coesa ou disfuncional. Você tem uma família, eu tenho uma família. Em 1974, quando eu me casei, eu tinha uma família. A minha família era meu pai, minha mãe, minhas 7 irmãs e meu irmão. Quando eu me casei, eu organizei outra família, a minha família nuclear, eu e a Úrsula. Depois chegaram o Rodrigo, o Rômulo, a Úrsula filha, e depois foram chegando os netos. Então hoje, quando eu falo em família, e quando eu falo em família para você, talvez eu esteja falando para alguém que ainda não é casado, para alguém solteiro, e vai pensar na sua família de origem, vai pensar nos seus pais, vai pensar nos seus avós, vai pensar nos seus tios, sua família de origem. Mas você que é casado vai pensar na família que você constituiu, você, sua esposa e seus filhos, sua família nuclear. Mas todos nós temos família aqui hoje à noite. A família é de fato um projeto idealizado por Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos entender que desde o primeiro momento, Deus criou a família para ser uma propagadora do seu amor aqui no mundo, para projetar a herança divina, para projetar o gene divino, para espalhar o gene divino na terra. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos ali a construção da família, a formação da família. Então, queridos, a família é um projeto de Deus, mas aqui hoje à noite talvez haja pessoas que não têm de fato essa compreensão dessa verdade tão inelutável, que a família é um plano, um ideal de Deus. Nós vivemos num tempo em que há uma compreensão tão variada do que seja uma família. Se você vai no dicionário de 10 anos atrás, você tem um conceito de família. A família era constituída por um homem, uma mulher e seus filhos. Mas hoje a ideia de família é um grupo onde se desenvolve afetos. Esse grupo pode ser de um homem, uma mulher e seus filhos, pode ser de 2 homens e seus filhos, de 2 mulheres e seus filhos, pode ser uma família grupal com múltiplas relações dentro da família. Então há uma série de compreensões hoje do que seja uma família. Mas quando nós pensamos em família, a família na percepção judaico-cristã, essa família é uma instituição divina. E nós precisamos ter essa compreensão, porque nós vivemos num tempo muito difícil. E com essa família Deus tem uma aliança. Isso foi cantado aqui hoje à noite. Deus tem um propósito de abençoar a família, abençoar a herança da família. Então nós precisamos ter essa ideia de que nós estamos falando de uma coisa muito sagrada, nós estamos falando de uma coisa muito importante, nós estamos falando de um projeto de Deus que toca na minha vida e toca na vida de pessoas que estão no meu entorno. Eu preciso ver então como que Deus organizou para funcionar essa família nessa percepção bíblica, nessa percepção judaica cristã. Mas uma outra coisa que eu percebo é que Deus escolheu a família exatamente para se projetar no mundo, para se revelar no mundo. E queridos, eu entendo que a família é muito mais a publicidade de Deus no mundo do que a igreja. Desde o início, a família surgiu como essa formação divina para anunciar o plano de Deus para a vida humana. A gente vê que quando Deus casa, o primeiro casal no Éden, Ele ordena que eles criem a família, que eles gerem filhos, que eles se espalhem na terra. A Bíblia diz que quando Deus levanta Abraão para ser pai das nações, Ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Quando nós pensamos em Deus vindo ao mundo, Deus vem em família. Quando Jesus nasce dentro de uma família. Quando aconteceu o dilúvio e Deus olhou com uma lupa para a terra e viu que toda a terra estava contaminada pelo pecado, então Ele pegou uma lupa e começou a olhar para procurar uma família
pela qual ele poderia reiniciar um novo tempo para o mundo. E a Bíblia diz que ele encontra a família de Noé, e ele então diz que a terra vai ser destruída, porque o mundo está em pecado. Mas ele faz uma promessa, ele diz que vai fazer uma aliança com Noé, e ele então pede para Noé construir uma arca, e ele diz assim: eu vou destruir a terra, todo ser vivo perecerá, mas você vai entrar na arca com os seus filhos, com a sua esposa e com a esposa dos seus filhos, e você será salvo, e você será, com a sua família, o início de um projeto novo aqui para a terra. Queridos, Deus sempre está usando a família para começar algo novo no mundo, para trazer salvação ao mundo, para trazer um novo tempo para a história humana. É a família. Por isso é importante nós compreendermos hoje à noite a missão que a família tem. Sabe, queridos, se Deus fosse começar aqui em Casimiro de Abreu um tempo novo, será que Ele escolheria a sua família para começar esse tempo novo? Será que Ele escolheria a minha família lá em Macaé para começar um tempo novo? Ele escolheu a família de Noé, não é porque era uma família perfeita, porque não existem famílias perfeitas. As famílias são todas falhas, porque é formada de pessoas falhas, imperfeitas. Agora, queridos, o que Deus quer encontrar na família não é perfeição, é obediência, é temor, é propósito de crescer, é propósito de se estruturar melhor, é o propósito de obedecer mais à sua vontade. É isso que Ele quer ver no nosso coração, e não perfeição, porque Ele não vai perder tempo de buscar perfeição no ser humano e na família humana. Então, queridos, aqui está a compreensão de que realmente precisamos entender a família e precisamos entender a missão que temos dentro da família. Mas agora eu queria pensar nesse texto, nesses 20 versículos que nós lemos no texto de Marcos capítulo 5. Eu acredito, queridos, que aí tem algumas coisas importantes para aprendermos sobre família. Parece que não, a cura de um endemoniado de Gadara, o que tem a ver isso com a família? Vamos então perceber que existem algumas histórias presentes aqui nesse texto. Algumas histórias que integram essa narrativa do evangelista. A primeira é a história de um homem que estava doente. A Bíblia diz que havia um homem em Gadara que tinha sido tomado por espíritos maus. Esse homem estava em conflito com todas as instâncias da vida humana. Ele tinha um problema, esse homem tinha um problema, a sua doença atingiu o seu corpo, porque a Bíblia diz que ele vivia no cemitério, ele andava no meio das pedras, ele se machucava. Então a sua doença atingia seu corpo, ele era machucado pela sua doença, a sua doença atingia sua mente. Ele não conseguia articular o seu pensamento, ele não conseguia fazer escolhas saudáveis. Ele não conseguia fazer escolha nenhuma, porque ele tinha um problema mental. Mas ele tinha um problema emocional também. Ele tinha uma doença emocional. Por quê? Porque ele não conseguia expressar nenhuma emoção. Ele era drenado de emoção, era seco de emoção. Mas ele tinha também um problema espiritual, porque ele estava tomado por espíritos malignos, por espíritos imundos, como diz o texto. Mas ele também tinha uma doença social. Por quê? Porque ele vivia sozinho, vivia isolado, vivia no cemitério, vivia alienado. Então nós vemos aqui a história desse homem, lá na região de Decápolis, lá na região de Gadara. Então, queridos, essa é uma situação. E você diz assim: mas o que tem a ver essa história comigo? O que tem a ver isso com a gente? Com esse tempo que nós estamos vivendo aqui? Eu não tenho esse tipo de dificuldade. Eu tenho dúvida se você não tem algumas dificuldades dessa. Se nós não temos aqui hoje à noite alguns problemas desses que esse homem tinha. Problema na área emocional, problema na área espiritual, problema na área relacional. Sabe, querido, os piores demônios não são os que estão do lado de fora, são os que estão dentro da gente. E nós temos demônios dentro da gente. E eu não estou falando demônio como uma entidade, eu estou falando demônio como um processo de desobediência, de rebelião, um processo de adoecimento diante de Deus.
Esse homem tinha uma história de doença. E sabe, queridos, não existe uma família perfeitamente saudável. As nossas famílias têm doenças e há pessoas dentro da família que estão doentes. Então essa história desse homem, mas era um homem que também na sua história demonstra não ter sonhos, não ter nenhuma esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vivia num cemitério. Sabe, querido, cemitério é um lugar em que não há nenhuma esperança. Ninguém sonha no cemitério. Às vezes eu falo para os pacientes, quando eles dizem, doutor, eu estou com um problema. Eu falo assim, cara, tem um lugar aqui em Macaé onde não tem problema. Onde? Memorial do Carmo, lá no cemitério. Lá ninguém tem problema, lá não há discussão, não há nenhuma dificuldade relacional, lá não há nenhum barulho, ninguém incomoda ninguém. Esse homem vivia no cemitério. Mas quem vive no cemitério não tem sonho, e quem não tem sonho vive morto. Quem não tem sonho, quem não tem esperança, quem não olha para o amanhã com uma expectativa de que vai ser uma pessoa melhor, que sua família vai ser melhor, quem não sonha, está morto existencialmente. Então, queridos, nós precisamos sonhar, precisamos ter esperança para nós e para a nossa família, porque nossa família é nossa missão, minha família é minha missão. Mas uma coisa também que me faz pensar é que esse homem, que era doente, que tinha uma doente multifatorial, esse homem que vivia no cemitério, não tinha esperança, não sonhava, não esperava coisa melhor para o amanhã, esse homem também tinha uma família. Sabe, queridos, uma coisa que sempre me chama a atenção, às vezes eu estou vendo um programa na televisão, estou vendo um noticiário, às vezes eu estou vendo uma situação dramática vivida por alguém que se acidentou, alguém que sofreu algum tipo de atentado, e eu fico pensando, essa pessoa tem uma família, porque todo mundo tem uma família, pode não conhecer, mas tem. Todos nós temos uma família, ninguém é um ET, ninguém nasceu aqui sem ser por meio de uma família, sem ser por meio de um pai e de uma mãe. Então, queridos, esse homem tinha uma família. Quando eu leio esses 20 versículos, do 1º ao 20º, eu olho para esse homem e vejo por trás dele a família dele. Quando eu vejo um problema de uma pessoa, quando eu atendo alguém no consultório, queridos, eu atendo de 20 a 30 pessoas toda semana no consultório, alguns no consultório, outros online, mas quando eu vejo aquela pessoa na minha frente, sentado ali, eu vejo a família por trás dele, porque por trás de todos nós tem uma família. Havia uma família por trás dele, esse homem tinha uma família. A Bíblia não diz se ele tinha filhos, se ele era casado, pode ser que ele vivesse com os pais, fosse solteiro, mas o fato é que ele tinha uma família, tanto é que Jesus mandou ele ir para a família dele quando ele foi curado. Volta para a tua família. Ele tinha uma família. Então isso é algo também muito interessante na história desse homem. Ele tinha uma família. Então, queridos, na minha atividade profissional, eu sei a influência que a família tem sobre a vida de uma pessoa. Ali havia uma família que tinha um filho doente, um filho que um dia saiu de casa, porque ele ficou tão agravado na sua doença, que ele já não conseguia ficar em casa. Então, quando eu vejo pessoas doentes, eu vejo a contribuição da família. Eu imagino aquela família triste, eu imagino aquela família às vezes se sentindo culpada, se sentindo responsabilizada por aquele adoecimento. Eu vejo aquela família às vezes como um fator de contribuição mesmo para aquela doença, e às vezes continua contribuindo. Quando eu atendo adolescentes, geralmente eu trago a família, porque o adolescente vive numa interação forte, intensa, com os seus pais, e quando ele vem para o consultório, essa interação continua, e eu preciso conhecer os pais, preciso saber o que está acontecendo lá na casa, para acontecer com aquele adolescente, o que ele está demonstrando, o que ele está apresentando emocionalmente. Então, queridos, ele tinha uma família, essa é a história desse homem.
Mas existe também a história da família. Evidentemente que o texto não traz muitas informações, mas nós podemos deduzir algumas coisas aqui. Nesse texto nós podemos entender que tem uma história também de uma família. Primeira coisa é que ele adoeceu dentro da família. Quando nós olhamos o texto, ele já é um endemoniado, mas ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Às vezes eu digo no consultório, olha, seu filho não nasceu assim não é? Ele nasceu dentro de uma família e ele adoeceu dentro de uma família. Queridos, a família é o forno, é o micro-ondas onde nós somos cozinhados. A nossa família de origem é o lugar onde nós nos formamos. E você e eu, nós estamos aqui trazendo a nossa família de origem nas nossas costas. A influência da criação, a influência da educação que recebemos do pai, da mãe, tudo isso nós carregamos conosco, porque isso faz parte da nossa formação. Nós nascemos ali, saímos do ventre materno e começamos a receber a influência da família. Nós somos resultado de um binômio, a genética e a herança vivencial. Tem coisas que nós recebemos pelo sangue, que às vezes fazem parte do temperamento e às vezes fazem parte até do nosso comportamento e vem pelo sangue. Mas recebemos muita coisa da vivência, daquilo que vivenciamos desde que nascemos, e ainda quando estávamos no útero da mãe, já recebíamos influência da vida dela. Uma mãe ansiosa com um bebê no ventre pode passar ansiedade para o seu filho. Uma criança que nasce de uma mãe ansiosa, ela pode desenvolver ansiedade com mais probabilidade do que aquela que nasce de uma mãe que não tem ansiedade tão intensa. Então, queridos, esse homem, esse endemoniado de Gadara, ele ficou endemoniado dentro de uma família. Ele é resultado da família dele. Nós somos resultado da nossa família. E nós produzimos resultados nos nossos filhos. Eu posso me dar conta dos erros que eu cometi com os meus filhos e dos acertos, porque nós não somos pais perfeitos. Então, queridos, a família desse homem o ajudou a surtar. Ele foi adoecendo, até que um dia aquilo ficou incontrolável. Aquilo saiu do controle. Aquilo não tinha mais como ser tratado. Jesus disse certa vez que os inimigos do homem são da sua própria família. E ele não está falando de uma inimizade constante, mas ele está falando exatamente da ideia de que nós somos resultado, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, muitas vezes da família na qual fomos criados. Então precisamos aqui hoje à noite ter essa percepção. Se você compreende agora, você tem uma lucidez para saber que você é assim por causa da família que te criou, por causa do seu pai, da sua mãe, não é para você culpá-los, é para você perdoá-los, porque o que eles fizeram com muito amor, para tentar fazer o melhor por você, o melhor por mim, o melhor por cada filho. Mas muitas vezes eles erraram, e erraram mesmo, e nós muitas vezes trazemos os nossos traumas, as nossas dores, a baixa autoestima, a dificuldade no relacionamento conjugal, a dificuldade no relacionamento social, trazemos ansiedade e outras dificuldades por causa da forma como fomos criados. Mas aí também entra uma coisa que são as nossas escolhas. Nós não somos refém da história, nós não somos reféns da história. Ou seja, a história, a minha história, o meu passado não impõe uma caminhada para mim que eu não possa sair dela. É por isso que existe terapia, é por isso que existe psicoterapia, porque a gente trabalha no consultório para que as pessoas mudem a sua história. Porque
nós não somos reféns daquilo que aconteceu com cada um de nós somos afetados, mas nós podemos mudar e podemos fazer escolhas. Então esse homem foi influenciado pela sua família, ele adoeceu dentro da família. Queridos, nossos filhos adoecem dentro da família, nós adoecemos dentro da família. Quando nós compreendemos hoje que família é minha missão, nós podemos pensar apenas na missão de salvar quem não é salvo. Mas às vezes os salvos dentro da família estão doentes. Às vezes os casamentos estão fragilizados e são salvos. Os filhos estão doentes e são salvos, mas se sentem sozinhos, depressivos, entram no seu quarto e pegam o seu celular e vão ficar sozinhos, isolados, alienados, não tem diálogo. Estão doentes, embora sejam salvos. Por isso a missão hoje não é a missão só de salvar almas, mas de salvar vidas e dar sentido e compreensão nova à vida da nossa família, aqueles que conosco vivem. Então, queridos, a família desse homem foi a fonte do seu adoecimento, com certeza, ajudou para que ele chegasse onde ele chegou. Mas a família, a minha família, a sua família, está envolvida também num contexto. Existem outros mundos que envolvem a nossa família. Um deles é o mundo que nós vivemos, com todas as suas dificuldades. Vivemos hoje num mundo globalizado, num mundo digitalizado, num mundo alienado. As pessoas estão se comunicando pouco pessoalmente, mais virtualmente. Vivemos tempo de curtida. As pessoas se chateiam, ficam tristes e até depressivas porque alguém bloqueou na sua rede social. Então vivemos dificuldades, a família esponja, absorve as dificuldades do mundo que a envolve. Mas existe um outro mundo que adoece a família, que é a igreja. A igreja também é um fator de adoecimento da família. Você diz, mas a igreja não é um lugar para curar a família? Sim, a igreja é um lugar para curar a família. Seria muito estranho colocar uma faixa lá fora dizendo, aqui nós não aceitamos doentes, porque a igreja é um hospital, tem que aceitar os doentes, tem que aceitar as famílias doentes, tem que aceitar as pessoas doentes, eles vêm aqui para ser curados. Mas pense no hospital. No hospital tem bactéria e tem antibiótico. Muitas pessoas vão no hospital para se tratar, e eles são bem cuidados, bem tratados, fazem uma cirurgia, mas lá tem bactéria, e eles acabam pegando uma infecção hospitalar. Então isso também acontece dentro da igreja. Então há pessoas que adoeceram dentro da igreja por causa de repressões, por causa de interpretações ruins da palavra de Deus, por causa de medo de Deus. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar que não podia ouvir falar que Deus é Pai, que ele estava na escola e um coleguinha dele falou, papai do céu, e ele então empurrou o menino. Por quê? Porque a ideia de pai para ele era uma ideia terrível, porque o pai dele era de dentro da igreja, mas era um pai que não cuidava dele, era um pai hostil, era um pai violento. Então ele adoeceu com a ideia de que Deus é pai. Então dentro da igreja e dentro da vivência religiosa existem adoecimentos. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei em algumas igrejas, 10 adoecimentos que a igreja produz, bem interessante. Então, queridos, nós adoecemos dentro da família, a família adoece dentro da sociedade que vive e às vezes até dentro da igreja que vive e que participa. Pode ser que hoje à noite existam gadarenos aqui, pessoas que estão adoecidas dentro da vivência familiar, adoecidas por causa do contexto em que estão vivendo e às vezes até traumatizadas, machucadas por vivências eclesiásticas. Mas há uma outra questão que eu acho que é bom pensar. Esse homem que possivelmente adoeceu dentro de uma família, ele também adoeceu a sua família. Porque toda vez que existe alguém doente dentro da família, a família como um sistema de ajuste, essa família se ajusta à doença, no sentido de que ela adoece junto.
Então, uma pessoa doente dentro da família tem a tendência de adoecer a família. E possivelmente essa família aqui era uma família adoecida. E houve um momento que aquele homem, talvez um jovem, estava tão doente dentro da família que não tinha mais um quartinho para ele, não tinha mais espaço para ele lá. E ele teve que sair de casa. Não tinha uma clínica psiquiátrica para interná-lo, não tinha uma outra solução, fazer uma psicoterapia, não tinha. E não tinha também naquela região talvez um exorcista que pudesse exorcizar os seus demônios. Então o jeito é tirar de casa. E sabe, queridos, quando alguém tira de casa um doente, muitas vezes tira porque não aguenta mais, mas tira também porque um doente dentro de casa, principalmente um doente psiquiátrico, causa mal-estar na família, porque a família se sente responsabilizada por aquele adoecimento. Então é melhor ir para o cemitério, é melhor ir para uma clínica, é melhor internar. Às vezes é preciso internar mesmo, mas sabe, queridos, a doença de alguém adoece a família. Alguém com depressão dentro de casa, alguém com transtorno de ansiedade, com uma bipolaridade, com uma esquizofrenia, adoece a família. Às vezes eu tenho que trazer a família ao consultório porque eu estou atendendo o paciente e sinto que a família não consegue realmente ter uma relação boa com aquela doença. Ela está tão adoecida que ela adoece mais o doente. Então eu preciso chamar a família e preciso conversar com a família sobre esse tempo de adoecimento. Às vezes, nessa família adoecida, não há espaço para o doente. A família adoecida não tem espaço para um doente dentro da família. Então o único lugar é o cemitério. Lá no cemitério, ninguém vai reclamar dos gritos, ninguém vai se incomodar com alguém que se isola, ninguém vai se incomodar com alguém que está chorando o tempo todo. Lá no cemitério não há nenhuma dificuldade de alguém viver, ou seja, alienado, fora da vivência familiar, é melhor para a família, e talvez seja melhor para viver a doença do doente. Mas, queridos, eu não podia terminar essa reflexão sem considerar aquilo que é a história mais pungente, mais tocante, mais impactante que existe aqui nesse texto. Falei da história do doente, falei da história da família do doente, mas eu queria falar da história do amor e da compaixão de Deus pela família. Sabe, queridos, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que esse poder do amor de Deus e essa compaixão de Deus transforma um homem e transforma a sua família. Transforma um homem que vai transformar a sua família. Transforma um homem que vai assumir a missão de transformar a sua família, por causa do amor e da compaixão de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia mostra várias operações de cura que Jesus fez. E muitas vezes nessas operações, Jesus está passando por algum lugar e alguém clama, e Jesus de Nazaré vai ao encontro dele. Jesus ia por um caminho na direção de Jericó e alguém gritou lá do meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele pediu que trouxesse aquele homem, e ele curou aquele homem. Jesus estava passando por ali, e havia um cego à beira do caminho, e Jesus o curou. Jesus ia por um outro caminho em algum momento, e de repente ele vê um homem trepado numa árvore, que subiu na árvore para vê-lo, e quando Jesus está passando, olha para aquele homem e diz para ele: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ele estava indo pelo caminho, e ele encontrou alguém que precisava dele. Mas aqui, queridos, é diferente. A Bíblia diz no versículo 1 que Jesus entrou no barco e foi para Gadara. Eu imagino Pedro perguntando a Jesus. Jesus entrou no barco e disse assim:
Pedro, toca para Gadara. Mas Gadara, uma região inóspita, a região das 10 cidades, uma região que tem a fama de ser uma região de grande endemoninhamento, uma região de cultura de porcos. Os porcos são, para os judeus, uma alimentação proibida. Por que nós temos que ir para Gadara? Queridos, quando eu olho o texto, no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus chega em Gadara, para o barco e aparece o endemoniado. Ele cura o endemoniado. Quando você pega o último versículo, Jesus foi embora de Gadara. Sabe, queridos, em algum momento, o amor e a compaixão de Deus fizeram com que Jesus saísse para ir a Gadara por causa de um homem. Um homem que não tinha emoção, um homem que não entendia o que acontecia no seu entorno, que não tinha volição, não conseguia exercitar sua vontade. Este homem estava lá, ele não sabia se era de dia ou de noite, ele vivia se cortando nos sepulcros, mas Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, sai e vai lá para se encontrar com esse homem. Que compaixão! Que amor, sem desconsiderar a onipresença de Deus. Eu pergunto, será que Jesus hoje à noite não veio aqui para se encontrar com você? Será que Ele não está aqui hoje por sua causa, por causa da sua vida, por causa da sua história na família, por causa do que você está vivendo dentro de casa, por causa do seu adoecimento? Que compaixão! Você é a razão para Jesus estar aqui hoje à noite, e Ele não poderia deixar de estar aqui, mas eu quero pensar que Ele veio se encontrar com você hoje à noite, em nome de Jesus, para te curar, para tratar com você, para você cumprir sua missão, porque você não consegue cumprir a missão se você antes não for liberto dos seus demônios. Jesus faz uma outra coisa, revelando o seu amor e a sua compaixão, que é salvar a família daquele homem. Então veja o que está acontecendo no texto. A Bíblia diz que Jesus curou aquele homem, repreendeu aqueles espíritos malignos, mandou que entrasse, permitiu que entrasse numa manada de porcos. 2.000 porcos se jogaram no mar, se atiraram no mar e morreram. A notícia se espalhou. Alguém estava dizendo, olha, aquele louco que anda pelado lá no cemitério, ele mudou completamente. E as pessoas correram para ver o que tinha acontecido. E a Bíblia mostra que aquele que vivia convulsionado, jogado de um lado para o outro, agora ele está assentado calmamente em algum lugar, e as pessoas olham de longe. Não é possível. Ele está assentado, e agora ele tem uma roupa cobrindo a sua pele, ele está vestido, ele andava nu, ele espantava as meninas que chegavam na rua, aquele homem correndo pelado. Agora ele está vestido, e a Bíblia diz que agora o juízo dele voltou. Ele está saudável no corpo, na alma e no espírito. Sabe, queridos, esse homem agora é transformado. Jesus o salva, Jesus o liberta. Mas há uma coisa interessante: os homens que eram daquela cidade, que era uma cidade que vivia da suinocultura, que criava porcos, aquela cidade vivia da criação de porcos, as pessoas cuidavam dos porcos e depois vendiam os porcos. E agora eles tiveram um prejuízo, porque 2.000 porcos já tinham morrido. Eles devem ter pensado assim: se Jesus encontra mais uns 2 ou 3 endemoniados aqui, que deveria ter muitos lá, porque era uma região de endemoninhamento, por causa do histórico dessa região, que não dá para a gente explicar aqui hoje à noite. Mas se mais gente fica endemoninhado, Jesus manda para os porcos, então vai acabar a nossa cultura de porcos aqui. E eles então dizem: Jesus, vai embora daqui. Eles expulsam Jesus. Aí Jesus vai, está por ali mesmo, ele entra no barco. Quando ele está entrando no barco, aquele homem que estava sentado
vestido em perfeito juízo, liberto, salvo, disse assim: Senhor, deixa-me ir contigo, deixa-me entrar no barquinho, deixa-me ir com você, eu quero ser um missionário, eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero estar junto com você, com Pedro, com Tiago, com João, deixa-me ir contigo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus não o permitiu. Em outra versão diz que Jesus proibiu. Jesus proibiu que ele viesse com Jesus. Queridos, em nenhum outro lugar do Novo Testamento você pode ler os evangelhos, você pode ler as cartas de Paulo, você pode ler todo o Novo Testamento, você nunca vai ouvir falar de que Jesus rejeitou que alguém o acompanhasse. Mas aqui Jesus diz: não quero, você não vai comigo, você está proibido de ir comigo. Mas, queridos, por que Jesus proibiu? Por quê? Tem muita gente que quer seguir Jesus, quer se envolver com a igreja, quer ter trabalho, fazer coisas na igreja. Não é ruim isso, não está errado. Mas às vezes Jesus está proibindo as pessoas de fazerem as coisas e não está querendo que as pessoas façam as coisas, sabe por quê? Porque existe uma família precisando, antes de mais nada, da sua missão. Queridos, por causa da família, Jesus disse para aquele homem: não venha comigo. Mas ele não disse só isso, ele disse assim: vá para a sua casa, vá para a sua família e conte para eles o que eu fiz por você. Queridos, a missão principal daquele homem era a família dele. A missão principal de qualquer um de nós é a nossa família. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Nenhum sucesso na vida profissional, nenhum sucesso na vida financeira, nenhum sucesso em nenhuma área da vida compensa a perda da família. Uma família desestruturada, um para um lado, outro para o outro. Sabe, queridos, por causa da família, Jesus proibiu aquele homem. Por que a missão dele era a família? Primeiro, porque a família é a missão principal de Deus, porque é uma ideia de Deus, porque a família é um reduto em que se desenvolve o afeto, em que se desenvolve as relações, em que se desenvolve a consciência e a personalidade. A família precisa ser saudável. Imagine como estava a família daquele homem, destroçada. Jesus diz: vai para a sua casa, porque o meu plano primeiro é com a família. A sua missão principal é a família. Mas ele vai para casa também porque Jesus sabia que ele tinha a melhor mensagem que alguém pode pregar para a sua família. Sabe qual é a mensagem? A mensagem de uma mudança. A mensagem de uma mudança. Queridos, a melhor mensagem que você pode levar para a sua casa é a mensagem de uma mudança. Não são palavras. Aquele homem não vai para a casa dele e quando ele chega lá, possivelmente vestido em perfeito juízo, as pessoas olham desconfiados. Mas ele vai entrar naquela casa e o comportamento dele vai ser outro comportamento. Por quê? Porque ele foi transformado. Queridos, quando nós somos transformados, a reverberação, o eco dessa transformação precisa ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se o filho continua rebelde, se o casamento continua desestruturado, se você continua sendo uma esposa indiferente, um marido violento, se você continua com tudo isso, apesar de vir na igreja e ouvir a mensagem de transformação da família, você volta para casa e se você tiver uma atitude diferente, a família vai mudar. Mas é preciso primeiro que você revele essa mensagem diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas te conhecem muito bem em casa. Em casa as pessoas nos conhecem como nós somos. Quando nós abrimos a porta de casa, tiramos a nossa roupa e vamos
entrar dentro do ambiente doméstico, todo mundo sabe lá dentro quem nós somos. Agora, quando você chega aqui na igreja, ninguém sabe quem você é, só sabe por aquela aparência dominical, por aquela superfície que aparece aqui. Agora, em casa, não dá para enganar. Por isso que Jesus manda ele ir para a família, porque ele foi transformado, porque Jesus tocou na vida dele, ele foi mudado. Então ele tem uma mensagem de mudança para levar para casa, para cumprir sua missão. E por fim, Jesus manda ele ir para casa, porque ele tinha um poder e uma possibilidade de mudar a sua família. Sabe por quê, queridos? Porque ele tem uma ordem a executar. Jesus diz para ele: vá. Jesus não diz assim: olha, se você quiser, dá uma chegada lá na sua casa antes de vir comigo. Não, Jesus diz assim: não vem comigo e vá para a sua casa. Queridos, esse verbo imperativo na segunda pessoa, verbo ir, vá, é mais do que uma expressão gramatical, é uma ordem. E é uma ordem que está impregnada de poder. Jesus não manda alguém fazer alguma coisa sem dar o poder para a execução dessa tarefa. Se você sai para executar uma tarefa na sua casa hoje à noite, Ele vai dar possibilidade, Ele vai capacitar você. Você quer hoje à noite realmente ser esse agente missionário dentro da sua casa? Talvez levando a salvação, talvez levando uma mudança de comportamento para a sua família, a partir de você, a partir do seu casamento. Jesus mudou a vida daquele homem, deu sentido à vida dele, e agora está querendo que ele vá para casa e que ele dê direção e sentido à vida da sua família. Hoje à noite, será que alguém aqui é um gadareno? Ah, mas eu não estou endemoninhado. Mas você pode ter alguns demônios dentro de você, da rebeldia, da hipocrisia, da culpa, do medo, da insensibilidade, do desamor pela sua esposa, da indiferença com seu marido, da violência com seus filhos, da insubmissão com os seus pais. Demônios não são que vêm do lado de fora do inferno, mas que criamos dentro da nossa alma. Talvez você precise dessa libertação hoje para cumprir a sua missão na família. Eu queria te convidar a orar agora. Incline a sua fronte em nome de Jesus. Incline a sua fronte. Você pode se dar conta hoje à noite da sua necessidade de encontrar uma direção nova, um sentido novo para a sua vida, de voltar para a sua casa e de abençoar a sua família e de tornar novo o seu casamento, sua relação familiar, sua relação com os seus filhos. Ore sobre isso agora e diga assim: ó Deus, diga assim baixinho aí no seu coração, se você se sente diante dessa necessidade. Diga assim para Deus, baixinho, aí você e Deus, não precisa levantar sua voz, mas repita essas palavras dizendo assim: Senhor, hoje à noite fui confrontado com a ideia de que realmente alguma coisa precisa mudar em mim, que alguns demônios da minha alma, algumas desobediências, alguns comportamentos, alguma forma de agir que não tem estado certo, eu quero hoje à noite ser liberto. Como aquele homem, eu quero ser liberto em nome de Jesus. E eu te peço que faça isso na minha vida. E faça isso hoje à noite, em nome de Jesus. Mas agora, pode abrir seus olhos.
Olhe para a sua família. Pedi para você olhar para você, mas agora olhe para a sua família. Eu queria encorajar você a fazer 3 coisas aqui hoje à noite. Agora, 3 coisas. Assumir o compromisso de fazer 3 coisas em relação à sua família. A primeira é crer, é confiar que você pode ser um missionário de mudança na sua família, de salvação, de restauração e de cura para a sua família. Você precisa crer. Aquele homem creu. Ele creu que ele podia ser esse missionário. Mas ele não somente creu, ele fez uma segunda coisa, ele obedeceu. Querido, sem obediência a gente não vai a lugar nenhum. Sabe, você tem vindo aqui inúmeras vezes. Você já deve ter ouvido essa mensagem aqui pelo pastor Francisco inúmeras vezes. Ele já desafiou você a ser um marido melhor várias vezes, a ser uma esposa melhor, a serem pais mais zelosos, a serem filhos mais submissos. Você já ouviu isso? Mas, queridos, quem ouve e não obedece é a mesma coisa que não ter ouvido. E se você ouviu tudo isso, isso não fizer nada na sua vida, é como se você não tivesse vindo aqui hoje à noite. Não altera nada, não muda nada lá na sua casa. Então é preciso obedecer. A Bíblia diz assim: vai. No versículo seguinte diz assim: então ele foi, ele obedeceu, ele creu, ele obedeceu. E o último versículo diz que ele começou a fazer coisas novas na sua casa e na sua família. Então hoje à noite eu quero desafiar você a começar algo novo na sua casa. Comece algo novo. Queridos, nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas. Comece pequeno. Quem sabe você vai chegar em casa hoje à noite, vai beijar a sua esposa, coisa que você não faz há séculos. Quem sabe você não vai abraçar seu filho, coisa que você não faz há muito tempo. Quem sabe você não vai chegar perto do seu pai e beijar a mão dele e diz: a bênção, papai. Quem sabe se você não vai chegar em casa e vai lavar as louças que estão lá na pia para ajudar a sua esposa. Comece pequeno, coisas novas, coisas que podem mudar e curar a sua família. Que Deus abençoe e que nós possamos realmente cumprir a nossa missão dentro da nossa casa, em nome de Jesus.